Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do segundo ano. É, Vamos começar a nossa aula, né? Nós, né, quando estávamos nas aulas presenciais, nós estávamos falando sobre os pré-socráticos e vamos continuar falando sobre os pré-socráticos. Bem, só recapitulando algumas coisas, porque é importante sempre estar recapitulando, até porque vocês precisam ter essa base fundamental da filosofia. Afinal de contas, nós estamos falando dos primeiros filósofos, e é importante que vocês compreendam a proposta desses filósofos. E eu vou recapitular e vou fazer aqui um passeio rápido por essas filosofias, tá? Por essas concepções dos filósofos. Então, como vocês sabem, filósofos pré-socráticos são os filósofos que surgiram antes de Sócrates, lá no século VI antes de Cristo, e que chegaram com uma proposta que foi a proposta da cosmologia, né? Cosmologia, que vem da palavra cosmo, e somando ali com logos, que vai formar cosmologia. Então, cosmologia significa conhecimento racional da ordem do mundo e da natureza. Então, essa é a primeira proposta dos filósofos pré-socráticos, novamente, né? Então, muitos desses filósofos resolveram elaborar suas próprias teorias, porque estavam preocupados com o quê? Com a origem das coisas da natureza, com a origem dos seres. Então, nós temos aqui é, filósofos que vão falar que o princípio fundamental era a água, outros o ilimitado, outros o ar, outros os números, né? Então, a gente vai fazer esse passeio rápido aqui, né, por esses filósofos, só para a gente recapitular alguns que nós já estudamos e outros que ainda não estudamos. Então, vamos lá, vamos começar pelo primeiro para a gente recapitular. Então, Tales de Mileto, está ali a data próxima do seu nascimento, antes de Cristo. Então, nós temos aqui o Tales de Mileto, que vai dizer que o princípio fundamental de todas as coisas é a água. Já estudamos sobre ele, então vocês já estão cientes, e todas essas questões aqui também já foram exploradas. Vamos para o segundo filósofo. Aí nós temos ainda, né, aqui o Anaximandro, que vai falar que o fundamento de todas as coisas é o apeiron, né? Então nós temos aqui um filósofo que vai discordar do Tales de Mileto e que vai trazer uma outra proposta, né? O apeiron, que é o ilimitado, o infinito, ou o indeterminado, aquilo que não se pode determinar enquanto princípio. Nós também já discorremos a respeito desse filósofo, só estou recapitulando algumas coisas para a gente lembrar, e agora nós vamos para um outro filósofo. Então, o Anaxímenes de Mileto, você percebe que eles são praticamente do mesmo período, e aí, no caso, nós temos o Anaxímenes, que vai trazer como proposta fundamental da sua teoria sobre a origem das coisas o ar. Né? Então, o ar, que representa um elemento invisível e imponderável, quase inobservável e, no entanto, observável. Nós também já, né, discorremos a respeito desse filósofo, e agora nós vamos para um outro filósofo. Né? Esse aqui, depois a gente volta para lá, para esse que a gente ainda não falou, passa para o próximo. Então, o próximo filósofo é o Heráclito, né? O Heráclito, que é o filósofo do movimento perpétuo. Então, nós já estudamos a ideia do ser e do não ser, falamos do princípio de contradição, falamos do vir a ser, né? Demos como exemplos aqui a ideia de movimento, de mudança, de transformação dos seres, usando aqui essa metáfora, né, do rio, ou seja, não podemos entrar duas vezes no mesmo rio, pois suas águas se renovam a cada instante. Não tocamos duas vezes no mesmo ser, pois este modifica continuamente sua condição. Então, nós mudamos, as coisas mudam e, portanto, nós não somos mais o mesmo. Né? Então, nós somos seres múltiplos, apesar, né, também de termos aqui uma unidade. Tá? Então, estamos sempre em processo de mudança e de transformação. Esse aqui é o Heráclito. Aí nós vamos para o outro filósofo,
Continuando, nós vamos para outro filósofo que é o Parmênides, né? O filósofo Parmênides, que ele vai falar aqui, né, que ele vai fazer oposição, ele vai contrariar o Heráclito. Então, são duas concepções de cosmo, né, duas concepções de universo, de natureza, completamente diferentes. Né? Por quê? Porque, falando do Heráclito, novamente, né, o Heráclito acreditava no movimento, no fluxo perpétuo e na mudança dos seres. Enquanto que o Parmênides, ele não acredita em nada disso. Né? Ele não defende essa ideia de movimento de fluxo perpétuo, mas ele defende a ideia de um ser que existe, mas que ele é o quê? Ele é refletido pela via da essência, é eterno, é único, imóvel e ilimitado. E então, para ele, não existe princípio de contradição. Por quê? Porque não existe contrários. Né? O que existe é o ser e pronto. Então, nós estamos falando, né, de um filósofo que não prima pelo princípio de contradição como o Heráclito, mas sim pelo princípio de identidade, que nada mais é a essência do ser. Então, a essência, ela não muda, portanto, ela é eterna, ela é única, ela não se movimenta, ela é imóvel, ela não modifica, ela é imutável, ela não é limitada, mas sim ilimitada. Então, ela não é múltipla, ela é una. Então, há uma diferença aqui entre esse filósofo Parmênides e o Heráclito, tá? Continuando. Então, né, isso aqui é o Parmênides, tá? Isso aqui seriam alguns exemplos da ideia de Parmênides, e aqui essas divergências aqui elas são fundamentais. Né? Essa tabela aqui, essa planilha aqui, para a gente poder estabelecer as divergências entre Heráclito e Parmênides. Isso aqui eu não mostrei para vocês, mas assim, eu já expliquei todos esses conceitos em Heráclito e Parmênides para vocês. Então, olha só, então o ser e o não ser são. Lá em Parmênides, o ser é e o não ser não é. Aqui, a impermanência. Por que impermanência? Porque se os seres estão o tempo todo se modificando, lógico que eles não vão permanecer o mesmo. Então, aqui no Parmênides, eu estou falando o quê? De permanência. Por quê? Porque o ser não modifica. Ele não passa por processo de mudança. Por quê? Porque ele tem o seu princípio de identidade. E a essência não muda. Portanto, permanece uno e sempre o mesmo. Em Heráclito, eu tenho a mutabilidade, ou seja, a mudança, e no Parmênides eu tenho a imutabilidade, então não muda. Eu tenho o princípio de contradição, né, em Heráclito, e em Parmênides eu tenho o princípio de não contradição, ou também conhecido como o princípio de identidade. Por quê? Porque aqui eu falo do movimento, né, da aparência também das coisas, que se modificam. Ao mesmo tempo, e aqui em Parmênides, eu estou falando do princípio de não contradição ou de identidade, que nada mais é do que a essência que não se modifica, que não está em movimento. Então, portanto, conserva a própria identidade. Então, aqui, naquela ideia, né, dos contrários, porque eu estou falando de princípio de contradição, né, em Heráclito, então o ser dá origem ao não ser, e este dá origem ao ser. Em outros termos, qual é o contrário do ser? O não ser. Já vimos isso. Então, os dois, né, eles são interdependentes. Por quê? Porque um dá origem ao outro. E aqui o que é? E aqui, no caso, o não ser, para Parmênides, é um nada. Então, o não ser é um nada, o não ser é irrelevante, o não ser não existe. Por quê? Porque do nada não se pode dar origem a alguma coisa. Então, portanto, se o não ser não existe, então ele não pode ser pensado, então ele é impensável. Ok? Então, esse aqui é o resumo de Heráclito e Parmênides. Volta lá que agora nós vamos falar de um outro filósofo, que é o Pitágoras. Pitágoras de Samos. Tá? Então vamos fazer um resumo aqui também de Pitágoras.
aqui voltando um pouco aqui os slides, para a gente poder chegar lá nele. Então tá, o Pitágoras, né? Então o Pitágoras ele vai, vocês já ouviram falar em Pitágoras na matemática, né? Você já ouviu falar de Pitágoras na matemática, já ouviram falar em teorema de Pitágoras, por exemplo. Então tudo começa aqui com esse filósofo, o Pitágoras. Aqui nesse filósofo é importante porque a gente já vai começar, ele é um pouco diferente dos outros, né? Ele não vai trazer como elemento primordial de todas as coisas a ideia de água, ou a ideia de fogo, ou a ideia de terra como princípio fundamental de todas as coisas. Nada disso. Ele vai trazer, na verdade, uma outra proposta, que é a proposta dos números. Então, os números eles representariam a ordem e a harmonia das coisas. Tá? Então, quando você na sua própria vida, quando você anda por aí, quando você percebe as coisas, você vai perceber que as coisas elas têm formas, que as coisas têm uma ordem, que as coisas elas podem ser medidas, que as coisas elas podem ser pesadas, né? Calculadas de modo geral. Então a matemática ela está em tudo, né? Ou seja, ela está em tudo, dando forma em tudo e promovendo também a harmonia e a ordem de tudo. Então é isso que o Pitágoras está falando. Então, pela primeira vez se introduzia um aspecto mais formal na explicação da realidade, isto é, a ordem e a constância, né? Então, a ordem, você pode relacionar isso com o equilíbrio, né? A ordem você pode relacionar com a ideia de que as coisas são lógicas e por aí vai. E que essas coisas elas também são constantes, né? Que elas também elas fluem, né? A partir de um processo e a partir também da sua própria linguagem matemática, tá? Então, vamos lá. Continuando, eu tenho aqui ainda, né, aqui um certo esquema, né, sobre essa ideia do Pitágoras. Então, olha só, então a gente está dando aqui uma ideia, né, de como funciona a estrutura do universo, de como ele se ordena, de como ele se equilibra, de como ele se manifesta, de como ele se apresenta para se apresenta na realidade, né, do cosmos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, tudo do universo se confronta às regras e às relações matemáticas. Tá? Então, se compreendermos o número e as relações matemáticas, compreendemos também a estrutura do cosmos. Em outros termos, o cosmos ele se manifesta e ele pode ser compreendido a partir da linguagem matemática. Então, a matemática é o modelo para o pensamento filosófico, né? E você não vai conseguir, né, ter uma percepção racional do mundo se você não fizer uma leitura matemática, né, dos objetos e dos seres no universo. Então, por isso, para a gente poder ter uma compreensão do mundo, é preciso primeiramente estabelecer, né, ou compreender que o mundo ele é feito de relações matemáticas, tá? E essas relações matemáticas, ela vai propiciar um pensamento filosófico, né, e racional também. Então, o número é o regente das ideias, né? O número é o regente das ideias. A gente conta, como eu disse, a gente conta de 1 até 10, a gente conta de 1 até 100, a gente pesa, a gente a harmonia dos sons também podem ser entendidos a partir das suas relações matemáticas também, né? Então, assim, e as ideias, por conseguinte, elas têm como base a própria matemática, né? Então, o número, ele é o regente das formas e o número também é o regente das ideias, tá? Então, assim, a gente vai aprofundar um pouco mais Pitágoras, tá? Numa próxima aula que eu vou elaborar, né, para a gente compreender também
os conceitos fundamentais desse filósofo, que é muito importante, né? Inclusive não só para a matemática, mas também para a música e também para a nossa compreensão mais efetiva, né? Novamente, do ponto de vista da ordem, das formas e das ideias, que é o Pitágoras. Ok? Então, fechamos por aqui e até a nossa próxima aula.